Olá, boa tarde. Eu sou José Vidal, sócio-líder de consultoria financeira da Lopes Machado BKR e sócio-diretor da LexBridge Fusões e Aquisições. Para lembrar aqueles que ainda não nos conhecem, a Lopes Machado é membro da BKR Internacional, uma associação de empresas de auditoria e consultoria presente em 80 países, através de 160 membros em cerca de 500 cidades. A LexBridge é um braço de M&A que nós temos aqui no Brasil, que faz parte da Lopes Machado como um todo. Então, agradeço a todos os presentes nesse momento que estão nos assistindo. Temos aí uma plateia bastante seletiva, identificamos pequenos e médios empresários, CFOs, controllers e alguns head offices de fundos de investimento e de assets, o que nos torna aí uma plateia bastante eclética e diversificada para os assuntos que nós pretendemos conversar aqui nessa tarde. Então, vamos aproveitar esse período, né, já seguindo uma tendência natural do mercado, que estamos isolados, que estamos tentando nos proteger a todos, né, cada um por si só e a sociedade como um todo, para discutir alguns assuntos que começam a nos agoniar um pouco pelo tempo de demora e pelas notícias do que vai acontecer com a nossa economia. E nós preparamos 2 painéis para debate, que o primeiro painel trata da retomada da economia, quando e em que momento isso acontecer, e o segundo painel, que é comum sempre nesse momento de crise, trata das oportunidades de investimento que sempre surgem e como é que essas oportunidades se darão. Eu conto aqui para debater esses assuntos com a gente 3 grandes amigos e associados nossos que já nos acompanham aí há longo tempo, especialistas no mercado de fusões e aquisições, mercado regulatório e analistas econômicos, que eu vou apresentar a vocês agora, apenas no nome, depois vocês vão conhecer cada um pessoalmente na medida em que eles entrarem participando do debate. O primeiro é o economista, analista econômico de vários veículos da imprensa, professor e palestrante, meu amigo Gilberto Braga. Temos também o advogado executivo de finanças, especialista em assuntos econômicos e tributários e em compliance e governança, Eduardo Garcia. E, por último, também amigo de longa data, Sérgio Carvalho, economista, especialista em M&A, palestrante e com 2 livros já publicados. Então, eles vão participar aí no nosso webinar, discutindo aí os temas que iremos apresentar a seguir. O primeiro tema, ele trata efetivamente da retomada da economia pós-pandemia, quando e como ela acontecer, e basicamente dos efeitos devastadores sobre a vida das empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, que têm menos ferramentas para se defender e para dar a volta por cima. E, obviamente, considerando que as empresas de pequeno e médio porte hoje são miseravelmente responsáveis por mais de 50% da força de trabalho, o que acontecer com elas vai acontecer, sem dúvida nenhuma, com as pessoas também. Então, esse é o grande desafio, né? O que vai acontecer nessa retomada, o que se espera acontecer, que ferramentas nós temos para enfrentar essa retomada. E, antes de provocar os debatedores, eu diria o seguinte: nós temos 3 caminhos: estagnar, morrer
ou lutar. Quem vai escolher são vocês. Então, para falar das perspectivas de retomada, eu vou fazer algumas provocações aqui para que os debatedores, então, possam falar sobre o assunto. Uma das provocações é quais os efeitos que a pandemia efetivamente traz nas pequenas, ou vai trazer, ou vai causar nas pequenas e médias empresas. Como os empresários deverão buscar alternativas e que soluções imediatas e operacionais num mercado recessivo? Quais as ferramentas ou soluções que mais poderão ajudar vocês? Parcerias, recuperação judicial, inovações, tecnologia, juntar esforços, mercados. E, por último, como se dará ou poderá se dar a ajuda do governo para pequenas e médias empresas, pois nós estamos vendo que há muito boa vontade de recursos fluírem para essas empresas, mas há um problema, vamos dizer assim, de mercado, problema de risco, quem assume o risco e como é que esse dinheiro chega à ponta final. Então, para começar esse nosso debate, eu vou chamar o amigo Gilberto Braga, economista e analista econômico aí de vários veículos, para nos dar um panorama do que ele imagina seja essa retomada. Gilberto, é com você. Boa tarde a todos, boa tarde aí aos meus colegas debatedores, a esse público que nos prestigia hoje. Meu amigo Vidal, eu queria traçar um cenário, assim, de que maneira as empresas, sobretudo as pequenas e médias, estão sendo afetadas. Na prática, elas já foram afetadas. A pandemia já traz estragos significativos e a gente tem que discutir agora quem vai sobreviver e quem vai morrer, né? Quem ainda tem condições de lutar, até para responder a sua provocação. Eu estou me baseando aqui num compêndio que eu fiz com algumas empresas de consultorias globais, alguns relatórios de assets que eu recebo, vendo que algumas agências internacionais estão publicando, e dessa reunião de informações, inclusive saiu uma pesquisa hoje de manhã de uma dessas redes internacionais, que diz o seguinte: passado aí já esse período, desde fevereiro até agora, porque essa é uma pesquisa que pega Brasil e pega as principais economias globais, 10 empresas dizem que tiveram quedas expressivas de receitas e de vendas por conta da pandemia. E apenas uma minoria, 15% dessas empresas, conseguiram aumentar o seu faturamento até agora, durante a Covid-19. E como é que essas empresas estão reagindo a isso? 68% delas está atuando em corte radical de custos. Então, o que a gente observa é que, na mesma proporção em que as vendas caem, tirar a despesa tem sido a saída que quem pode está adotando, né? Um outro dado que a gente já observa é que muito próximo de entre 56% e 60% das empresas relatam que estão tendo problemas para receber dos seus clientes. Então, a gente já tem um problema de inadimplência em crescimento e repactuação de prazos com desconto nos valores a receber tem sido uma tônica do mercado, né? Ao mesmo tempo, a pesquisa mostra que, na mesma intenção em que as receitas caem e você tem que cortar as despesas, há um esforço quase que sobrenatural em tentar evitar as demissões. Então, 65% das empresas globais estão utilizando ferramentas, como no Brasil, de a suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho, para tentar ajustar e manter o seu quadro de funcionários. Em termos globais, e no Brasil não é diferente, os setores que mais estão se beneficiando
desse momento aí de Covid é o setor de TI, tecnologia da informação, e de telecomunicações de uma forma geral, dado que, como nós estamos aqui, né, a reunião virtual, as palestras, né, virtuais têm sido a forma de sobrevivência de escritórios remotos, inclusive de muitas pessoas. Os setores mais prejudicados, por outro lado, no mundo inteiro, setor de turismo, hotelaria, lazer, restaurantes, automóveis, autopeças e derivados, e isso eu acho que é uma percepção quase que intuitiva. Em termos de Brasil, para fechar essa minha primeira intervenção, o que a gente observa é que as pequenas e médias empresas não estão tendo acesso ao crédito, ainda que com as linhas já existentes. Você falou aí em quem assume o risco, então a questão até que os colegas irão abordar é real, né? Ou seja, na prática, a pequena e média empresa ela não tem uma análise de crédito, de rating, nos mesmos moldes de uma grande companhia, não atende às questões formais, contratuais, de ter o nome absolutamente limpo, então elas têm protestos, algumas estão com dívidas protestadas, com parcelamento de tributos, e num momento como esse, o abrandamento dessas regras ainda não se fez presente e de cada 5 empresas que, teoricamente, teriam condições de acessar linhas de créditos e de ajuda governamental e de bancos de fomento, ou até mesmo em bancos particulares, não conseguem fazer isso. Apenas 1 em cada 5 que estão conseguindo ter esse recurso. Então, a sobrevivência para a pequena e média empresa é muito mais árdua e ela trabalha numa margem que o governo não consegue mapear direito, que é o pequeno empreendedor, o empreendedor que às vezes não é 100% formal. Então, essas atividades que contratam 3, 4, 5 trabalhadores auxiliares são as que mais sofrem e aquelas que mais têm, de alguma forma, a sua sobrevivência em risco. Nos próximos blocos, a gente vai voltar a esse tema, mas para começo de papo, eu queria provocar os meus queridos amigos com essas considerações. Obrigado, Gilberto. Acho que isso foi bastante esclarecedor e o panorama que você nos deu, principalmente essa pesquisa do que está acontecendo e vai acontecer. E, na sequência, então, eu vou provocar o Sérgio Carvalho, especialista em finanças corporativas e em operações de M&A, já foi de grandes grupos de investimento, grandes empresas. Sérgio, qual é a sua visão desse momento? O que você acha que as empresas devem adotar ou devem trabalhar para tomar uma daquelas 3 decisões que nós falamos? Fico quieto, morro agora ou tento lutar para viver? Olá, pessoal, boa tarde. Grato pelo convite ao Vidal, aos outros colegas e também aos parceiros, colegas, clientes que se inscreveram aí no evento. Obrigado. Vamos ver se nós tentamos ajudá-los a aprofundar a compreensão dessa questão. Temos a pretensão de explicar um pouco o que está acontecendo, o que pode acontecer, mas antes eu quero uma frase provocadora de vocês, para vocês. Dizem que teoria, você entende tudo e nada funciona. Prática, tudo funciona e ninguém sabe por quê. E nesse 2020, temos teoria e práticas unidas. Não funciona, quase nada funciona e ninguém sabe por quê. Temos a pretensão, né, de explicar um pouco essas questões para todos aqui. Obviamente, nós temos aqui, estamos nos deparando com a maior recessão dos últimos 100 anos. Né? De fato, só para ter uma dimensão, eu vou já avançar em umas questões nos slides, para termos uma dimensão. Ajuda do governo, acho que o professor Gilberto depois explica melhor, isso está na faixa de 70 bilhões de dólares. 70 bilhões de dólares, dá para fazer
5 Olimpíadas do Japão. Dá para fazer uma cidade de Brasília inteira, plano piloto ali. Isso em 6 meses. Esse é o tamanho da ajuda que o governo federal, estadual, municipal estão aportando, e para dar uma percepção a nós do tamanho. Agora eu quero botar 2 infográficos aqui para vocês. Vamos lá. Obviamente, o objetivo não é avançar no tema do professor Gilberto aqui, eu estou falando de PIB, mas é muito mais para... Imagino que todos estão vendo os slides aí, né? Brevemente, eu fiz um professor, tem várias pesquisas desse tipo, uma série longa, hein? Variação do PIB, do produto, tudo que a economia produz, né? Desde feijão, a consulta médica, a apresentação de uma peça de teatro, tudo, aulas, tudo que a economia produz no ano, né? A variação de um ano para outro, né? Tem horas que sobe, cai, num período longo, período de 104 anos. De 1906 a 1978, segundo pesquisas econômicas, o PIB variou, em média, 5,5% ao ano. 5,5%. Tem anos que foi 6, foi 4, foi 2, foi menos 1, menos 2. Mas, na maioria, numa média de 70 e tantos anos aqui, 72 anos, 5,5% ao ano. No período de 79 a 2019, 2,3% ao ano, menos da metade. Aqui nós fomos numa velocidade de atleta, um atleta jovem ali, e aqui é um homem meio cansado, meio devagar, porque isso influi na velocidade do crescimento da produção de um país para outro ao longo do tempo. O que se prevê, o professor Gilberto já destacou, e vai estar ao longo do tempo destacando, é para esse ano uma queda inusitada, nunca aconteceu nos 100 e tantos anos. Na realidade, essa pesquisa vem desde 1800, mas eu quis só pegar 1820. Nunca aconteceu uma queda de PIB tão grande como estamos presenciando agora. Vamos para esse outro gráfico aqui. O que eu fiz aqui, gente? Falar em percentual, né? Percentual é 3%, 4%, mas o que isso diz na prática? Vamos lá. Eu peguei não 5 nem 2, uma média de 4%. Se Pelé fizesse o gol, se a economia crescesse após 78, em 4% ao ano, e não 2 e 3%, o PIB seria desse tamanho aqui. É um PIB de 3, quase 4 trilhões de dólares. Só que isso não aconteceu. Gente, só para a gente ter uma sensibilidade, 4 trilhões de dólares é o PIB da Alemanha. Se o Brasil tivesse... Não vamos entrar aqui no mérito, nem me cabe isso, as razões. Para alguns muito óbvios, nem tanto, conflitantes. Bom, as razões. Numa série longa, com vários governos, tipos de governos, 2 guerras mundiais e tudo mais, a economia cresceu 5,5%. Depois começou a crescer menos e o PIB não foi... Poderia ser, hoje estaria o PIB da Alemanha. A Alemanha, gente, só para vocês terem ideia, a Alemanha é 4 tri, a França é 2,8, seríamos maiores que França. Reino Unido, 2,8, são iguais, seríamos maiores que Reino Unido. Itália, 2,1, e Canadá, 1,7. O Brasil... hoje está na faixa de, olha, a realidade de 2. Então, o Brasil é um PIB um pouco maior que o Canadá, um pouco menor que a Itália. Bom, e o futuro, o professor Gilberto vai destacar, já falou, a perspectiva, né, de uma pequena queda e depois aqui subindo para ficar igual a 2 anos. A questão é qual futuro queremos, podemos, teremos... Para melhorar o clima, para não ficar baixo astral, eu queria compartilhar esses slides com vocês. A crise é um pedaço, é só uma parte. A crise, segundo Albert Einstein, não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países. E aí eu encaixaria aqui as empresas, porque a crise traz progressos. A criatividade,
nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo, sem ter sido superado. Voltando aqui à nossa já passagem daqui a pouco para o Vidal. Com ânimo renovado, né? Gente, o que as empresas têm que fazer agora? Sobreviver. Sobreviver é o primeiro ponto. É claro que essa doença, né, vamos chamar assim, na economia, ataca de forma diferente as empresas, assim como a da saúde ataca as pessoas. Então, as empresas vão ter que sobreviver, algumas mais, outras estão conseguindo melhor. Eu diria 3 aspectos aí, 3. Proteger o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é oxigênio para a empresa, é igual respirador, tem que ter fluxo de caixa. Senão, tem lucro? Não importa, agora é lucro, agora é caixa, dinheiro. Segundo, foco no essencial. No essencial, vamos destacar isso. E, em terceiro lugar, fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Então, brevemente, mais duas slides para vocês. Fluxo de caixa é a prioridade. A palavra, a turma de finanças fala, né? Liquidez, receber antes, pagar depois. Vou dar um exemplo, se o custo de um produto é 10, vende por 11, meu amigo. Vende por 11, que se você for receber a curto prazo. Você está priorizando o recebimento e não a margem de lucro de R$1. Às vezes, até vale a pena vender por 10 o que custou 10 se você receber antes e pagar depois. Ou seja, não é prioridade agora lucro, margem de lucro, resultado, como não é prioridade market share, não é... Agora é proteger, sobreviver. Pensa, a economia está na UTI, as empresas estão precisando do oxigênio, de respirar, tá bom? Então, não é o momento disso. Não é o momento de vender por 13 se o prazo de recebimento for longo. Outro ponto que a gente destaca para vocês aqui, nesse empréstimos, alongar perfil da dívida, quer dizer, tornar longos, pela mesma razão daqui. Prazos mais longos, renegocie empréstimo com os bancos. O Eduardo vai comentar depois as questões jurídicas envolvidas aqui, a cabeça do economista, finanças, quem está lá nessa questão das empresas, Eduardo vai trazer também alertas, né, e cuidados sobre como fazer isso. Tributos atrasar, óbvio, né? Você pode, uns mais, outros menos. Isso não é uma receita de bolo, cabe a cada um. Isso são highlights, insights relevantes para a questão. Fornecedores, chama para conversar. Olha, vamos a prazo mais longo. Aí botei aqui um fake news, que é a palavra da moda, antigamente era fofoca, né? Cuidado com fake news empresarial. Aquela empresa me chamou porque o prazo está apertado, eles estão em má situação, vão quebrar. Obviamente, essa informação na mão de um concorrente vale ouro, né? Então, cuidado, muito cuidado com essa questão, e aí Eduardo vai tocar nesse ponto também já já. Muito bem. Ativos, fazer mais com menos. Vende ativos ociosos. E, às vezes, até os produtivos, hein? Às vezes, até os produtivos. E aí cabe prédio. Temos clientes lá em São Paulo, eventualmente, e outros na Bahia, e Santa Catarina, Minas, Rio de Janeiro. Então, até uma fábrica, Sérgio, eu não preciso mais dessa fábrica, desse tamanho. Então, maquinário ocioso, veículos, vende. Tem uma operação no mercado também bem interessante, é o sale leaseback, ou seja, mas o imóvel, essa máquina, isso é necessário para a produção, tem uma operação financeira, você vai ao banco e você vende e aluga de volta, ou seja, você gerou um caixa e você está como usuário do teu imóvel e o banco está como a garantia dele, e daqui a uns 10 anos ou 5 anos, depende do contrato que você vai fazer, você paga o empréstimo, completa o pagamento do principal do empréstimo e pega de volta o equipamento, né? Outra questão, a turma da indústria, e até da área de serviços também, né? Pode-se pensar não só em indústria, mas restaurante, por exemplo, fabricar ou comprar, né? O pessoal fala, Sérgio, hoje em dia, para ter uma confecção em São Paulo, basta ter um escritório na Avenida Paulista. De fato, quem faz o design está distante junto a um computador, quem compra o tecido pode estar noutra,
a facção é que vai fazer a sua mercadoria e já vai entregar no ponto no centro de distribuição e você vendeu pelo e-commerce. Então, inteiramente terceirizada essa produção, né? E é caso real, tá? Vidal destacou aí parcerias comerciais, Eduardo vai tocar de novo, certamente. Direto aqui no texto, se a empresa ABC tem marca forte, marca boa. Deu até o exemplo agora do biscoito da praia, né? Biscoito Globo. A empresa tem marca boa, mas está sem caixa, ou as operações são ineficientes. Eu não sei se o Globo é isso, tá, gente? Estou só ilustrando aqui. E a empresa XPTO, uma outra empresa, é o caso oposto, ou seja, ela não tem uma marca boa, mas tem equipamentos de produção muito bons e tal, moderno, faz parceria. Faz parceria, não precisa comprar, como o Vidal falou, nesse mundo agora do M&A, compra e venda de empresa, você pode comprar empresa, pode comprar partes de empresa, como você pode nem comprar, você pode se integrar com outro. Foca no que você faz melhor, até por isso. Foco. Faz o que você é bom. Então, vai buscar um outro que complemente o que você tem de bom, que ele não tem de bom. Alerta de novo aí para Eduardo, para Vidal, né, que vão estar adicionando comentários a essas questões que eu estou trazendo também aqui para vocês pensarem. Parceiros do mesmo porte, né? Disse, né, Eduardo, que parceria do pequeno com grande geralmente não dá certo. Grande engole o pequeno, tem que ter cuidado, fazer bons contratos de parceria. Em último, eu deixei aqui ciência dos dados. Mas Sérgio, o que é isso, ciência dos dados? Já tem a profissão, né? Cientista dos dados. As empresas, gente, nesse momento, já estamos fechando aqui, Vidal, as empresas, nesse momento, vão ter que olhar para custos mínimos, catar milho. Então, tem metodologia de custeio, né, e orçamentação. Vou dar um exemplo, assim, bem simplesinho. Por que gastamos 10 horas de reunião por semana nessa nossa empresa? Quanto custa isso? Ou por que viajar? Por que vai o nosso vendedor ir a São Paulo visitar um cliente? Né? Seria melhor ter um representante lá? Não, mas é vantagem ter o contato junto. Tá bom, mas no passado como foi? Me mostra, me traz dados, me traz informações para a gente fazer uma análise científica desses dados. Vale a pena ir ou não? Toda vez que foi a São Paulo no ano passado, nos últimos 4 anos, as vendas aumentaram, sim ou não? Essas questões que vão ficar correntes na empresa, gente. Olhar para dentro da empresa para catar milho. E para fora também. Qual é aquele produto que a margem já está negativa? Qual é aquele cliente que não interessa? Qual é o custo do frete para levar um pouco mais distante? As empresas ainda navegam numa... Espero que sim, provavelmente, eu acho, eu acredito, precisa mais tecnologia e informações. Ciência dos dados, nada. É fazer perguntas de criança, né? Por que isso? Por que assim? Por que a venda não foi boa? Quantos clientes visitamos? Qual foi o insucesso dessa cliente de ter visitado? E qual é o perfil desse cliente? Porque é um cliente mais novo, cruza com a idade, cruza com os hábitos de consumo dele. Isso é Big Data. Reunir Big Data, que o Google é bom nisso, Facebook está fazendo, e outros também, mas só para dar esses exemplos grandes, mais populares. Algoritmos cruzando informações e aplicação da inteligência artificial. Ou seja, fazer mais com menos e diferente. É o futuro que a gente quer diferente. Lembra lá do texto do Einstein, né? Criatividade para sair da crise. Então, agora aqui, já vou passar para o Vidal, o último segundo, Vidal. O outro bloco meu é mais rápido, Vidal. Não, colegas e Vidal, não fiquem preocupados, não. Gente, para passar para o Vidal, economia crescendo é fácil, né? É fácil incentivar a venda, salários, planos de benefícios e tudo mais. Economia caindo não é fácil. Não é fácil, não é simplesinho, não, ainda mais no Brasil. Como o pessoal diz, Brasil não é para amadores, né? Então, cada vez mais, igual esse software, vou enfatizar de novo tecnologia, igual o software de reconhecimento facial. Você reconhecer uma pessoa na multidão por questões de segurança, de que for. Os custos são os rostinhos escondidos dentro da empresa. Por que eu gasto mais de viagem? Por que essa despesa de treinamento, que é o nosso caso? Por que esse tipo de gasto, salários? Por que o gasto de combustível? Eu olhar nesse rostinho. E olhar para fora, o rostinho dos clientes, conhecer cada vez mais os clientes, mais detalhe. O detalhe, se a margem de lucro está ficando pequena, se a venda caiu e se a margem de lucro ficou pequena, é o mundo do detalhe. É o mundo do detalhe que nós estamos entrando. Vidal, é com você.
Obrigado, Sérgio. Muito boa o seu detalhamento aí de algumas medidas, de algumas ações, né? Acho que é importante, né? Então, agora, para tentar compensar um pouco a extensão do tempo aí do Sérgio, a gente tenta, né, manter esse webinar aí dentro do horário de 1 hora, mas obviamente a gente não vai ser expulso daqui, mas é que as pessoas têm compromissos e se programaram para isso, então a gente vai tentar ser disciplinado. Já temos aqui algumas perguntas que estão nos chegando aqui pela perguntas e respostas, né, de quem está participando, e eu queria avisar que essas perguntas nós vamos, no final, tentar respondê-las todas. Se não for possível respondê-las todas, nós vamos responder aquelas que a gente possa juntar em um bloco, o que der para responder nesse tempo, e, na sequência, nós vamos publicar a íntegra desse webinar no nosso site e provavelmente em algumas redes sociais, onde vocês poderão ter a oportunidade de rever essas questões e aquelas perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo estarão lá também respondidas pelos palestrantes. Eduardo, é contigo agora. Boa tarde a todos. Sérgio, Gilberto, Vidal, todo mundo está acompanhando esse nosso webinar. Eu vou começar falando um pouco da retomada, com um viés um pouco diferente, pegando gancho um pouco no que os meus colegas falaram um pouco. Eu acho que a retomada pressupõe sobrevivência, isso é claro, mas essa retomada ela não vai acontecer de uma hora para outra. Ela pressupõe desde já a preparação e uma avaliação realista da situação de cada empresa. As empresas têm e precisam ter uma visão realista do problema. Elas não podem ficar, e aí um pouco do que o Sérgio falou, se baseando em fake news. Elas têm que se conhecer e ter clara visão do real problema que ela enfrenta. A Covid, ela pode ter uma cura, não se sabe exatamente quando, se fala em vacina toda hora, mas a solução e a retomada não vai acontecer na mesma velocidade de uma vacina. Ela pode se estender por muitos anos. Se fala em empresas que vão ter problemas até 2023, 2022. Então, a gente não sabe exatamente, não tem certeza, de quando a retomada será plena. Então, repito, preparação e antecipação e agilidade e rapidez, elas têm que ser quase que um mantra dentro das empresas. Eu acho que as empresas não podem ficar esperando como condição de sobrevivência, não podem esperar e nem podem contar com o governo, não podem esperar nem contar com o Congresso, nem com o Judiciário. O processo, o governo, ele emitiu e publicou vários atos normativos, legislação, que são, sem nenhuma análise política, é uma questão de realidade, são realmente boas intenções. Mas a aplicação delas é extremamente complicada. Ela não é de fácil aplicação. A gente vai ver mais adiante, vou continuar falando sobre isso, mas vou dar um exemplo disso, e não é uma particularidade do Brasil, é uma dificuldade mundial. Nosso escritório fez um estudo comparativo da situação em termos legislativos com Estados Unidos, Brasil e França. E nesses três países a situação é exatamente a mesma. Então eu vou falar dos Estados Unidos, e aí a gente vai ver como nós não estamos absolutamente sozinhos. Nos Estados Unidos, o dinheiro que foi liberado pelo governo federal chegou aos bancos, e os bancos lá optaram por entregar esse dinheiro a alguns clientes VIP. E esse dinheiro não chegou às pequenas e médias empresas. Lá aconteceu isso. Da mesma forma, o dinheiro que devia, o tal cheque do Trump, assinado pelo Trump, que deveria chegar ao pessoal mais humilde, não chegou a todo mundo e teve gente já morta recebendo. E a coisa ficou tão séria que hoje algumas empresas e algumas pessoas que não mereciam receber esse dinheiro, não eram, vamos dizer assim, não eram os destinatários desse dinheiro, estão devolvendo o dinheiro, tanto barulho que a imprensa fez por lá. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: contar com uma medida governamental como salvação e ficar esperando por ela é perda de tempo. Você pode até usá-la, mas não pode ser, vamos dizer assim, o alvo e a esperança de vocês, de nenhuma pessoa, nenhuma empresa. Da mesma forma, não se pode contar com o processo legislativo, não se pode contar com o Congresso. O Congresso ele tem um processo lento, lento. Eu vou dar dois exemplos para vocês, só para ilustrar.
Existe hoje, em tramitação, um projeto de lei 1179, do senador Anastasia, que é extremamente interessante. Ele tenta facilitar a vida de várias empresas, não só das empresas, ele tenta tranquilizar e dar alternativas que permitam essa sobrevivência. Na verdade, estamos todos na UTI, eles querem, com esse projeto de lei, dar uma sobrevida a essas empresas que vão forçosamente passar por dificuldade. Só para dar uma ideia para vocês, esse projeto de lei, ele teve a primeira redação em 13 de abril de 2020 e o processo legislativo ainda não está concluído, está com o presidente da República, já passou pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, está com o presidente da República para sanção. Então, nós estamos aí imaginando que fosse uma empresa qualquer que estava esperando uma alteração em termos de negociação de contratos e coisas do gênero que poderiam estar previstas, que estão previstas nesse projeto de lei, você estaria perdendo 2 meses de vida da sua empresa esperando que essa lei fosse sancionada. Além disso, a gente tem um outro exemplo que a gente pode citar, mesma coisa, o Sérgio falou em recuperação judicial, existe também um projeto de lei que prevê modificações nas regras de recuperação judicial, que já passou pela Câmara, está indo para o Senado, isso é uma notícia do dia 26 de maio, quer dizer, uma semana atrás. Então, contar com o Congresso e contar com medidas governamentais que podem ser a salvação, pode ser, num momento em que a sobrevivência é tudo, pode ser perda de tempo. E, por fim, eu diria, em termos de... Tem algumas coisas que eu vou comentar ainda, mas em termos de judiciário, também não conte com o judiciário, se você quiser agilidade, rapidez, eu não preciso dizer isso para ninguém, todo mundo sabe que você pode até eventualmente no judiciário conseguir uma medida provisória, mas ela pode ser, por ser precária, ela pode ser cassada e você não vai ter o seu direito assegurado. Então, o que acontece hoje no judiciário? O judiciário trabalha fortemente, hoje você vê audiências por videoconferência, e existe esse esforço. Tribunais administrativos fazem a mesma coisa, o CAD, por exemplo, faz isso. Hoje, claro, com algumas peculiaridades, o CAD, por exemplo, sustentação oral tem que ser pré-gravada e enviada, não pode ser feita como nós estamos fazendo aqui, essa apresentação, mas, de qualquer forma, existe a tentativa de garantir o funcionamento. Mas quando você fala de judiciário, o judiciário ele é baseado em ritos e procedimentos. Então, você imaginar, e principalmente no contraditório, é uma parte falando, a outra respondendo, isso faz com que o processo se alongue. Então, há uma perda muito grande de tempo. Então, nesse cenário, eu diria que cabe um pouco repensar quais são as alternativas, e aí eu falo um pouco das alternativas no lado jurídico, vamos especificamente. Primeira coisa, eu diria, a equipe interna do jurídico, seja eles advogados externos, mas a equipe que vocês trabalham, os advogados com quem vocês trabalham, eles não podem ser alijados do processo decisório. Eles têm que ser participantes desse processo decisório. Eles têm que buscar e participar na busca de soluções. Eles não podem ser uma figura como um satélite que roda em torno da empresa, esperando que alguém, o presidente, o diretor financeiro, determine ou peça alguma atividade. Tem que partir da equipe jurídica, ela tem que ter iniciativa, ela tem que buscar alternativas. A solução, muitas vezes, está muito mais perto do que a gente pensa. Nesse sentido, tome iniciativa, reveja contratos, o Sérgio falou sobre isso, negocie com credores. A iniciativa de negociar com credores simplesmente pode ser um momento oportuníssimo, porque o credor também está precisando de dinheiro. Então, vocês podem eventualmente conseguir um bom acordo, até com alongamento de pagamento. Dívidas que estão eventualmente em processos judiciais, que estão provisionadas, depende do tipo de acordo que se faça, você consegue reverter parte da provisão, o que impacta favoravelmente o resultado. Então, você tem esse tipo de situações que tem que ser analisadas, elas não se limitam. Quando o Gilberto falou de custo, o Sérgio a mesma coisa, às vezes a geração de resultado passa por algumas coisas que são fora do palco, que estão fora daquilo que é comumente visto como remédio. Existem outros remédios fáceis de serem ministrados e que trazem resultados muito bons. Então, isso é um ponto que eu gostaria de destacar também. Eu diria ainda, como muitíssimo importante, a gente vai falar mais tarde sobre isso, eu recomendaria o reforço das medidas de compliance, principalmente, e de controles internos, principalmente no momento em que há um novo formato de trabalho, que é através de home office, trabalho remoto. Então, você não sabe, vamos pegar um exemplo, um compliance anticorrupção. Você não sabe com quem seus empregados que estão em casa estão falando. Então,
existem mecanismos e formas de coibir qualquer irregularidade ou compliance, ou seja, conformidade, tem que ser assegurada ainda nesse período. Mais um ponto que eu acho que é muito importante nessa gestão mais jurídica, voltando ainda na questão de negociação, a maioria das empresas tem contratos financeiros, empréstimos, e que normalmente trazem obrigações financeiras, tipo que se chama covenants. Isso tem que ser negociado, isso pode ser negociado, e o jurídico, junto com o financeiro, podem ter um papel muito bom e muito ativo e com bons resultados para as empresas. Um ponto importante, não esperem fórmulas prontas. Essa pandemia, essa Covid, essa crise, não tem par. A gente nunca viu nada parecido. Vai fazer uma referência com a gripe espanhola. A gripe espanhola aconteceu em 1918, quando o mundo não era globalizado. Hoje a gente tem uma pandemia, e você não pode imaginar que a solução e os efeitos que aconteceram na China, que aconteceram na Itália, serão os mesmos que aconteceram aqui no Brasil. A gente tem que poder analisar, quando eu falei antes, conhecer os seus problemas, porque não adianta comprar uma solução pronta, você vai ter que achar a sua própria solução. E, por fim, eu acho que é uma mensagem talvez um pouco positiva nesse primeiro módulo, assumam que isso não vai durar para sempre. Não é para sempre. Então, quando eu falei no começo que a preparação é importante, a antecipação é importante, vocês estão assumindo, a gente assume que o ano de 2020 vai ser um ano duro, mas as empresas têm que começar a pensar em 2021 já e tem que estar pronto para quando 2021 chegar. Todo mundo tem que estar pronto para quando 2021 chegar, porque senão essa dificuldade que está sendo passada, ela vai ser perdida. Por quê? Porque medidas que deveriam ser tomadas, que podem gerar até efeitos positivos no futuro, estão deixadas de lado e estão abandonadas. Então, eu sei que é um desafio muito grande, mas, na essência, o que a gente tem que fazer é repensar a nossa forma de atuação. Repito, a sobrevivência, ela depende de muita coisa, mas ela depende de um planejamento agora, ela depende de uma antecipação, agilidade, leveza, e não só foco em custos e despesas e receitas, existem outras fontes e outras formas leves, como eu falei antes, que podem ser aproveitadas. Tá? Eu acho que nesse primeiro módulo, Vidal, era o que eu tinha para falar. Obrigado, Eduardo. Acho que esse primeiro módulo me parece que foi bastante produtivo, né? A gente passou aí por algumas questões bastante práticas, né? E, como disse o Sérgio, nesse momento juntamos teoria e prática no mesmo pacote para ver o resultado que isso vai dar. Queria só pontuar duas coisas rápidas. Quando se falou aí em como é que o dinheiro chega na ponta, né? As empresas não conseguem que o dinheiro chegue na ponta, a história do cheque do Trump aí que o Eduardo falou é verdadeira. Quer dizer, tem até hoje, o Brasil já está pagando a segunda parcela e já está começando a preparar a terceira parcela do ajuda, e nos Estados Unidos tem gente que ainda não conseguiu descontar o primeiro cheque ou o correio ainda não conseguiu entregar o primeiro cheque. Então, realmente, é um fato que não acontece só aqui no Brasil. E aí eu me lembro do sonho do liberalismo, né? Que tenta evitar toda essa máquina de Estado que só atrapalha, que só complica as coisas, né? Que o ideal para ajudar os pobres seria você encher um helicóptero de milhões ou bilhões de dólares ou de reais e passar pelas comunidades mais pobres e despejar aquilo em cima, porque vai chegar à ponta final rápido. Do outro lado, o Estado costuma sempre atrapalhar. E um outro ponto, que eu li uma pesquisa no outro dia, em que se falava muito, e aí vai no que o Eduardo e o Sérgio falaram, essa parte de ter que pensar no investimento de escritório, no investimento de sede. A tendência para mim é que isso vai acabar, né? Quanto mais as pessoas trabalharem em home office, quanto mais você tiver salas virtuais para fazer reuniões, e eventualmente você tenha que fazer reuniões presenciais em escritórios de cowork, efetivamente, sede, escritório, local físico para trabalhar, isso vai acabar. Então, é alguma coisa que tem que ser pensada no futuro. E ainda, por último, eu gostaria só de mencionar que a CVM emitiu no dia 15/5, quer dizer, 20 dias atrás,
uma experiência, uma instrução normativa que trata de uma experiência que ocorreu na Inglaterra, Singapura, Austrália, México e Hong Kong, que é a famosa Sandbox Experimental, quer dizer, a caixa de areia experimental. Interessante isso, porque ela permite você fazer testes no mercado de capitais num ambiente supervisionado, mas com um nível de regulação bastante baixo, né? Então, para usar uma expressão assim, bem no contexto, permite que empresas brinquem na caixa de areia, né? Como uma criança começa a montar seu negócio ou desenvolver seu negócio. É óbvio que isso não é para todo mundo, ela se aplica muito a negócios inovadores, que usam tecnologia inovadora, ou serviços e produtos inovadores. Então, as empresas que queiram pensar um pouco fora da caixinha, né, elas podem pensar nisso, estudar um pouco mais a fundo isso, porque pode ser uma coisa interessante, com a experiência de um ano, 2 anos, o mercado vai olhar vocês, obviamente, nesse período vocês têm que ter capital para poder bancar o desenvolvimento, vamos dizer, do mercado, ou a experiência do mercado. E isso não se aplica a protótipos ou conceitos ainda experimentais, quer dizer, tem que ser empresas com plano de negócio já definido. Bom, eu acho que até aqui a gente caminhou bem, temos algumas perguntas aqui, eu acho que algumas até já foram respondidas aqui nas falas de vocês, mas agora vamos entrar no segundo bloco. Eu espero que a gente consiga compactar algumas ideias. O Gilberto foi o que falou menos, talvez tenha agora o direito ao tempo maior, né? E a gente vai falar de oportunidade de investimento, né? Toda crise tem oportunidades. É sempre assim. Acho que foi o Sérgio que falou, ou o Gilberto que falou, que tem setores que cresceram, e cresceram muito, né? Então, é óbvio que nas crises tem oportunidades. E essa não vai ser diferente, até pela dimensão da crise, vão surgir muitas oportunidades. E vão surgir muitas fusões de empresas, onde os fortes vão tentar buscar todo o mercado possível. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sou um cara bastante otimista por natureza, e eu sempre acho que a gente vai chegar a soluções bastante criativas, vamos inventar nossas jabuticabas. E eu queria só passar um dado rápido para, então, o Sérgio começar essa segunda parte, que é o seguinte: o mundo, em 2019, ele teve um total de investimento direto, que é aquele que vai direto para as empresas, não é capital especulativo que vai para a bolsa, subscrição de capital, compra de empresas, aumento de capital, um total de 1,4 trilhão de dólares. E foi um recuo de 2% em relação a 2018. Já o Brasil, o ano passado, ele teve um total de 75 bilhões de dólares. Quer dizer, foi um crescimento aí de 25% em relação ao ano de 2018, que eram só 60 bilhões de dólares. Esses 75 bilhões, eles hoje representam só 5% do total mundial. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem muito dinheiro rodando aí para investir que busca rentabilidade. E o Brasil, tem demonstrado ao longo dos anos que é um país que, mesmo com todos os nossos problemas, ele gera rentabilidade para esses ativos. Então, com isso e provocando vocês como isso acontecerá diante desse cenário de incertezas, quais são os setores que sofrerão mais ou terão mais dificuldades de atrair investimentos, quais são realmente, na opinião de vocês, as grandes oportunidades de investimento, e aí um problema que provavelmente vai ficar para o Eduardo: como evitar a concentração de capital e de poder. É contigo, Sérgio. Olá, pessoal. Eu vou praticar, então, o meu novo normal. Quer dizer, vou falar pouco, rapidinho.
Bom, empresas vão comprar empresas, sem dúvida nenhuma, do mesmo setor. Está com microfonia. Estou vendo. Espera aí. Espera, não tem nada ligado. Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo... Bom, Melhorou, agora melhorou. Melhorou, tá bom. Então, o novo normal, vou ser breve, empresas comprando empresas, como o Vidal destacou, e colegas, não só empresas, né? Lembra lá, comprar marcas também, eventualmente, uma patente, já estamos falando em inovação, comprar patente, eventualmente direito de uso para explorar uma jazida, fazer uma exploração de uma outra atividade econômica. Não vou gastar 5 minutos, prometo, professor Gilberto. Agora eu vou fazer aqui compartilhar somente 2 infográficos. Antigamente falava que era slides mesmo, agora é infográfico. Então, brevemente, setores que têm uma recuperação rápida, esperados, e alguns nem caíram, como o Vidal destacou, uma queda e já uma recuperação, e até uma recuperação num ponto mais alto. Tecnologia da informação, nas suas diferentes formas, obviamente, telecom, né, que é o que distribui a telecom distribui o que é produzido aqui, e isso vai levar que várias atividades vão ganhar um espaço maior no mundo econômico, no formato à distância, né, por conta dessas 2 variáveis, que é a questão do ensino à distância, saúde à distância, consultoria à distância, diversão à distância. E como é o mundo da tecnologia, eu acho que é aí que nós vamos fazer a novidade, o mundo e o Brasil especialmente, dar um salto, biotecnologia, também ajudando no agronegócio, que esse é um negócio desde sempre, nós somos bons nisso, desde lá diante de Cabral, e aqui na área de saúde, obviamente, eu dou um destaque aqui por hora, né? Excluo um pouquinho as operadoras, não vamos ter tempo para tratar disso aqui, mas, em resumo, de um modo geral, todos os setores de saúde vão ter um bom desempenho, com certeza, e, portanto, vão ser alvos de aquisição. Uma empresa, essa semana, já publicou, o BTG Pactual, se não me falha a memória, coordenado pelo XP, investiu num hospital na área na especialidade de óleos, então está acontecendo, já essa semana, ou na outra anterior. Então, essa turma vai bem e vai ter condições de comprar outras do mesmo segmento, uma telecom comprando outro segmento, ou, eventualmente, comprando algo que está do lado dele, que pode servir na sua estratégia. Bom, quem não vai bem, já para finalizar, então, não vou destacar os 12 aqui, porque não vamos ter tempo. Então, painel para vocês, hotéis, a parte óbvia, né? Hotéis, restaurantes, aviação, locação de veículos, quer dizer, o turismo está todo aí, bens não essenciais. Obviamente, haverá um processo de concentração de renda, o professor Gilberto pode destacar isso ou não, mas, em resumo, bens de luxo, bens não essenciais, tende a ter um downtrade aqui. E, eventualmente, esse tipo de bens também não é essencial, trocar de imóvel, trocar de um veículo agora, e o varejo desses produtos, né? Obviamente, o varejo desse tipo de produto vai sentir. Imóveis residenciais, aqui por falta de demanda, e aqui também por falta de demanda, mas uma mudança de hábito, né? Mudança de hábito realmente que deverá ocorrer, não integralmente, eu não acho assim que nada vai mudar fantasticamente o mundo, algumas áreas vão mudar, vão ter coisas, ilhas de progresso, outras nem tanto, mudanças, como foi sempre na vida. Mas é uma área que deve ter. Escolas particulares vão sentir, toda a recessão é típica isso, o pai tira o filho da escola e põe numa outra de menor custo, e também eventos, cultura, saudade aí do Flamengo jogar, mas vamos esperar um pouquinho mais. Eu acho que o Flamengo tinha que estar jogando na Europa, né? Entrega as taças para o Flamengo desse ano todas e deixa jogar na Europa. E agora, energia. Energia também, o colega falava outro dia, mas energia será... tipicamente tem uma relação muito forte entre o PIB e o consumo de energia. Se a gente está dizendo que o PIB vai cair, vai entrar na recessão, a energia vende-se menos realmente. Já acabei aqui, Vidal, já estou voltando lá. Então, eu queria, gente, para finalizar, dar uma finalizada com otimismo também, como o Eduardo destacou. É óbvio, vamos abrir espaço aí para as perguntas, com certeza. Todo mundo falando no novo normal, eu já não aguento mais dessa expressão novo normal. Eu prefiro, a minha frase é o novo anormal. Acho que é para ser diferente, é tentar fazer diferente. Vamos lembrar lá do Einstein.
tentar fazer diferente. É um novo anormal. Nós vimos aquela história do PIB 100 anos para trás. Agora, o que queremos? Repetir o passado, ir para frente? Fazer o mais do mesmo? Esse é o ponto. Eu diria, então, para encerrar já para encerrar de fato, eu vejo 5 pilares. Primeiro, qualidade da informação, muita informação, detalhe aí que vai ganhar o jogo nos custos e nas vendas e tudo mais. Na área jurídica, tudo mais. É ter informação e cruzar essas informações, banco de dados, ciência dos dados, inteligência artificial. A outra, pensar fora da caixa, criatividade. Então, eu tenho que ter dados e tenho que ter a criatividade para analisar esses dados, tá bom? Mas não é igual o terceiro ponto. O terceiro ponto não é dados com criatividade igual um cientista maluco, não. Pé no chão, trabalho duro. É isso aí que vai ser. E o penúltimo item, você, Vidal, já destacou agora, dinheiro de helicóptero, menos governo, né? Menos o peso do governo, porque pesa muito e dá pouco. Falando de saúde, isso eu vi hoje, eu vi ontem, sei lá. Os medicamentos no Brasil, a carga tributária é 35%, na França é 2%, nos Estados Unidos é 0%. Ouvi isso aqui, li uma notícia dessa, não sei quão verdadeira. Provavelmente a do Brasil, no mínimo, é 35%, se alguma coisa não está verdadeira nessa informação. Se o outro é 2 e 0, não sei, mas provavelmente é. Então, menos governo. Nesse sentido, mais empreendedorismo privado. E, para encerrar, então, um convite a todos. Imagina lá a palavra crise. Tira a letra S. Vidal, com você. Ok, Sérgio, obrigado. Até pela sua disciplina temporal, dizer assim, você conseguiu agora se enquadrar aí num tempo melhor e deu o recado do mesmo jeito, né? E aí agora, então, eu passo a palavra para o Gilberto Braga, e agora com um pouquinho mais de tempo para expor todas as suas ideias. Obrigado, Vidal. Eu não vou repetir o que os meus colegas já falaram, mas eu queria só complementar. Eu acho que a retomada desse período, aí, as novas oportunidades que estão aparecendo, elas efetivamente projetam um mundo diferente. Eu acho que quem já pegou muito trem, ônibus na vida, sabe do famoso freio de arrumação, né? Então, acho que foi um freio de arrumação no mundo, onde você tem que, de alguma forma, reacomodar tudo, no planeta, no meio ambiente, nos seus valores, né? Fazer uma reflexão interior, objetivos de vida, de relacionamento. Eu acho que essa pandemia, de alguma forma, se a gente for parar para pensar, eu não acredito que exista qualquer pessoa no mundo hoje que não conheça, não tenha um familiar ou um amigo que tenha sido acometido da doença ou mesmo tenha falecido. Tamanha é a voracidade dessa pandemia. Então, acho que isso tem que servir de reflexão para todos nós. Então, o novo normal, nova vida, seja lá o que for que venha, em termos práticos do nosso objetivo aqui, algumas coisas a gente pode dizer. O mercado vai continuar volátil, e a volatilidade significa gangorra. No nosso país, de alguma forma, você vai ficar à mercê do noticiário político, um noticiário extremamente imprevisível do ponto de vista do comportamento errático do presidente da República em relação às suas decisões, aos seus movimentos em relação às eleições municipais desse ano. Será que será ainda realizada esse ano? Porque se fala em adiamento, prorrogação de mandatos, e etc. De qualquer forma, isso tem um reflexo político, e o que dá para tirar é que a média não é mais uma flutuação de ondas baixas, mas o que a gente chama aí de grandes aclives e declives, ou seja, se a gente fosse imaginar um ciclo, seria um ciclo, e que quando você tira essa média, o que a gente consegue dizer é o seguinte, que depois da saída do Moro do governo, pegando o grande eleitorado de centro que formou o peso que deu a vitória a Bolsonaro, alguém que vê na figura do ministro da Fazenda, do nosso querido Paulo Guedes, o grande fiel da balança em termos de economia.
com idas e vindas, com concessões, aprendendo a fazer um pouco o jogo político, com algumas derrapadas, inclusive verbais e etc. Então, a gente projeta o seguinte: olha, o preço do Brasil está mais ou menos dado, ou seja, é de instabilidade institucional, e aí o Eduardo depois pode complementar, baixo marco jurídico, contratual, possibilidade de rasgar contratos e colocar regras novas da noite para o dia, né? Mas isso tem que estar no preço, por isso que o investidor estrangeiro, quando vem para cá, ele busca uma rentabilidade absurda, porque para correr um risco baixo e lucrar pouco, ele não vem para cá. Então, para correr um risco grande aqui, sabendo que ele está sujeito a isso tudo, ele quer uma margem absurdamente elevada. Então, isso é um dos cenários que a gente tem. Como isso certamente afugenta boa parte do capital estrangeiro no momento de crise, que quer, como já foi destacado, liquidez, rentabilidade e proteção, só vem para cá quem está enxergando um nicho a ser desenvolvido, aí a ideia da criatividade, a ideia de identificar novos segmentos e vertentes econômicas que exijam capital, e aí tem chinês, tem fundo de pensão, tem um bando de gente com dinheiro para botar recursos nessas ideias, se elas forem colocadas de uma forma concreta, e no ambiente dessa volatilidade, de idas e vindas, a gente consegue já enxergar um final de 2020 com um dólar relativamente baixo, ou seja, não vai ficar mais para 6, ou seja, vai ficar mais para 5, fala-se em 5,20, 5,30, o mercado financeiro trabalha com dólar mais ou menos nesse intervalo, uma inflação baixa de 1,5, mais uma queda de taxa Selic ainda para pressionar para baixo os juros de uma forma geral na economia, e, portanto, a inflação não vai ser um problema, mesmo com toda essa discussão e toda essa questão do controle do déficit público. Isso hoje é considerado algo atípico, porque é um ano que isso não vai valer, porque todas as aprovações para esses recursos todos que o Sérgio falou, que o governo está colocando na economia, isso vai passar e isso não vai ser o problema, assim como também o perdão da dívida dos governos municipais e estaduais. Então, o cenário, do ponto de vista do mundo econômico, quando você olha no macro, a médio e longo prazo, ele é até favorável para o desenvolvimento de negócios. A questão toda é você entender qual é o cenário do seu novo cliente. E aí, passando de uma maneira mais baixando a bola, né, o que a gente começa a enxergar? As atividades elas não serão retomadas no mesmo patamar em que elas estavam. Essas pesquisas que eu me referi, elas detectam que as empresas, de uma forma geral, elas estimam que demorarão, no mínimo, 6 meses para começar a voltar aos níveis pré-Covid. E vão demorar até 12 meses para que todas, na média, consigam voltar àquele patamar que tinham antes. Por quê? Precisarão se readaptar, é preciso esperar o avanço da medicina, é preciso esperar que se tenha uma vacina, que ela seja distribuída e que a população seja imunizada. Enquanto isso não acontecer, a retomada, ainda que ocorra das atividades econômicas, vai se dar com limitações em vários segmentos. Shopping centers, serviços, de uma forma geral, onde você tem a concentração de clientes e de público, isso tudo vai ser redimensionado. Então, essa nova perspectiva, ela cria dificuldades e, como foi dito aqui, abre também muitas oportunidades, né? Eu queria até, pegando aqui o exemplo, parafraseando um pouco aqui meu amigo Sérgio, que fez uma citação do Einstein, eu queria citar o Alvin Toffler, né? O Alvin Toffler foi um escritor que morreu há poucos anos e foi um grande escritor, que foi o primeiro que falou em inteligência artificial, na questão da informação, escreveu livros como A Terceira Onda, e ele já dizia o seguinte, que o iletrado do século XXI não vai ser só quem não souber ler ou escrever, mas, principalmente, quem não souber desaprender para reaprender. Então, é preciso que a gente, de alguma forma, refaça todos os nossos valores, né? Todos os nossos pilares. E aí tem questões que, sim, não é você reinventar a roda, mas é você parar para pensar. Eu fui visitar outro dia a minha filha, né? Ela mora num prédio relativamente novo, tem menos
de 5 anos de construídos, e esses prédios que são apartamentos pequenos, numa grande capital como aqui o Rio de Janeiro, e que tem uma área de lazer absolutamente generosa, várias e várias possibilidades de lazer. E aí eu me deparei com um aviso no elevador dizendo o seguinte: olha, só pode deixar os sapatos do lado de fora 5 minutos, que é o tempo de você entrar na sua casa, fazer a sua higiene, depois você vai lá e retira o seu sapato e leva para dentro de casa para você fazer a higiene do solado do seu sapato. Por que isso? Porque tinham sapatarias do lado de fora, e como o prédio é novo, ele é todo compacto, não tinha mais lugar para andar nos corredores, tá certo? Desse edifício. O que isso quer dizer em termos de oportunidade? Vamos ter que repensar a logística, vamos ter que repensar a engenharia, vamos ter que repensar o nosso modo de viver, os horários de trabalho, né? Então, essa pesquisa que eu mencionei também já detectou que de cada 5 empresas que estão em home office, uma já disse que prioritariamente vai continuar em home office quando isso tudo acabar. Então, 20% não vai voltar ao velho normal, vai ter uma nova forma de atuar. Isso tudo coloca novas necessidades de tecnologia, de serviços. Foi dito aqui agora há pouco, pelos meus antecessores, a questão das marcas e patentes. E hoje, com essa nova formatação, na verdade, quem vai ganhar mais dinheiro é quem cria, não é quem tem a patente, é quem desenvolve para que alguém tenha. E aí, o pequeno, o médio, com criatividade e inventividade, que vai poder, juntando com isso que você mencionou, Vidal, aí de poder ter essa possibilidade de ter aportes com o nível de governança corporativa mínima que a CVM está estabelecendo, você poderá captar recursos. Aí sim você vai ter um investidor que vai ser o dono da patente, que vai pagar para o criador, que vai licenciar para quem tem a possibilidade de produzir. E aí a gente tem que entender uma nova onda também para tentar finalizar, que nisso tudo, essa coisa de valorizar o produtor local, que a gente já coloca hoje nas redes sociais e assiste, e você hoje está comprando o voucher do restaurante, do botequim que você frequenta, do salão onde você corta o cabelo ou faz as unhas, dos prestadores de serviço que você tem e que você mantém um relacionamento que estão prejudicados. Quando você expande isso, tirando um pouco o excesso do discurso bélico e da supremacia americana, significa que você vai ter uma nova onda contra a globalização. Exatamente porque, de repente, em vez de criar nos Estados Unidos e mandar fabricar na China, eu vou querer pagar mais caro para ter uma fábrica funcionando no meu quintal. Então, isso certamente é um movimento econômico que ainda não começou, mas que vai vir na esteira dessa discussão, onde você não tem mais necessariamente os custos de escala falando mais altos, né? Então, toda essa discussão que nós temos hoje é de que a produção ela é segmentada. Se a gente olhar os grupos sociais, as expressões que cresceram nos últimos tempos, de opção sexual, de questões étnicas, de questões de igualdade de direitos em todas as formas, isso se espelha na economia, de que você não tem mais um padrão dominante de consumo e de produto. Você vai ter que segmentar. Então, isso abre espaço para o pequeno e para o novo encontrar o seu novo nicho de negócio. E, entendendo esse movimento, eu acho que há grandes oportunidades que serão exploradas no futuro. É contigo. Obrigado, Gilberto. Foi um bom panorama aí do que a gente está enfrentando e vai enfrentar. Agora eu queria ouvir, então, para encerrar esse bloco aqui, o Eduardo. Bom, só para, vamos dizer assim, vou tentar ser breve, o mais breve possível. Vidal, você me perguntou o que poderia fazer para evitar concentrações. Eu acho que, com o câmbio que nós temos hoje, as concentrações, as aquisições de empresas, inclusive por players internacionais,
elas vão acontecer, se o câmbio se mantiver nesse nível ou até um pouco mais baixo. Então, quando houver um mínimo retorno à normalidade, a gente vai ter, provavelmente, um mercado bastante aquecido nessa parte de concentração, M&A e tudo mais. Eu acho pouco provável que se consiga impedir isso. Eu também não consigo imaginar uma regulamentação do governo que comece a fazer reservas de mercado e coisas do gênero que possam impedir esse tipo de operação. Então, eu acho que é uma realidade palpável, é uma realidade muito possível que isso vai acontecer. Até porque o Brasil, vocês falaram um pouco, todo mundo falou, a insegurança, o que se fala toda hora, o que se diz da insegurança jurídica do Brasil, nunca foi um complicador. A única coisa é que tem que se aprender a jogar o jogo aqui no Brasil. Os investidores, eles aprendem, tem os consultores deles que traduzem essa parafernália que a gente tem aqui, essa confusão que a gente tem aqui, e pronto. Se o retorno é bom, no mundo em que você tem taxas de juros negativas, a gente continua com uma taxa de juros positiva, com câmbio bom para o comprador, a gente acho pouco provável que a gente consiga evitar um volume, um momento de aquisições. Então, isso para mim, eu acho que é uma realidade possível. Segunda coisa é, como é que a gente poderia fazer para impedir, ou pelo menos dificultar? A medida melhor que eu vejo é as empresas se tornarem mais caras, né? Vamos dizer assim, esquecendo a questão câmbio, você ser um pouco mais caro, a não ser que eu estou assumindo que você não quer ser comprado, tá, por um investidor estrangeiro, mas eu assumindo que você não quer ser comprado, você ter bons resultados, boa governança, bom compliance, um controle interno eficiente, um bom nível de automação, e o seu resultado, como eu falei, são confiáveis, você passa a ser um alvo interessante, mas o seu preço é mais alto. Então, para um adquirente, um investidor estrangeiro, isso pode ser alguma coisa quando ele pensa em retorno, se você está custando um pouco mais caro do que um concorrente seu, que não tem essa perfeição, se a gente pode dizer assim, ou não tem essa posição tão bem organizada quanto você, talvez você não seja o alvo, e sim seu concorrente que está numa situação pior e pode ser mais barato. Na verdade, a gente falou isso antes, o investidor ele quer transparência, ele quer saber onde está pisando, ele não quer surpresa, é isso que o investidor quer. Então, quando ele chega, eu repito, quando ele chega no Brasil, ele quer saber exatamente o que ele está vendo é a realidade. Então, eu vou falar um pouquinho, eu vou insistir um pouco na questão do compliance, porque a pandemia, ela não parou o compliance, quando a gente fala em compliance anticorrupção em especial, não parou. Nós temos um cliente que continua trabalhando fortemente nessa área. Ou seja, ele não usou a pandemia como justificativa para interromper todo e qualquer processo interno de compliance. Então, na prática, você tem essa situação. Eu acho que não tem como impedir. Repetindo, não tem como impedir. Eu acho que é uma tendência que a gente vai ter. A gente vai enfrentar isso, a gente vai ter essa situação. Eu acho que as empresas têm que se preparar para isso, têm que estar preparadas para isso, e para isso elas têm que ter, essa preparação pressupõe um controle e uma qualidade dos resultados. E aí passa um pouco por due diligência, passa um pouco sobre, eu repito, compliance, governança e tudo mais. Então, se eu posso responder a tua pergunta, Vidal, essa seria, vamos dizer assim, no momento, como eu vejo o cenário. Óbvio que a gente tem algumas nuances nisso aí, que, por exemplo, estão previstas nesse projeto de lei que eu falei há pouco, o 1179, que está para sanção presidencial, que ele altera um pouco as regras de aprovação de atos de concentração. Então, algumas associações entre empresas, elas podem acontecer, se esse projeto de lei virar lei e for sancionado, eles podem acontecer sem o crivo prévio do CAD, o que faz com que toda essa operação seja mais leve e mais rápida. A gente está agora participando de um processo de parceria de duas empresas do mesmo tamanho. O Sérgio falou há pouco sobre isso. Não adianta se você pretender se juntar, imaginar uma parceria com um concorrente que é muito maior que você não está falando em parceria, você está falando em compra e venda. Então, porque forçosamente é o que vai acontecer. Então, a gente está participando de uma fusão, a gente pode chamar assim, uma fusão de iguais, que está acontecendo nesse momento. Por quê? Porque o pessoal enxergou, olhou para frente e viu que, olhando que nós vamos chegar em 2021 vivos, vamos dizer assim, sobrevivendo, eu quero estar mais forte na minha operação. Então, eu quero usar esse comentário de parcerias porque é uma forma de você reforçar a sua posição e se proteger. Agora, o Sérgio falou isso e eu vou fazer coro ao que ele disse. Esse tipo de parceria, ele pressupõe contratos muito bem montados, porque o grande problema desse tipo de operação, que se chama operação de M&A, é o dia seguinte.
Você faz a operação, assina, toma champanhe, todo mundo comemora, no dia seguinte, quando você começa a integração, já começa a dar problema. Então, não se pode iludir, não se pode ter a ilusão, melhor dizendo, que esses tipos de parcerias são uma panaceia. Opa, vamos curar todos os problemas, vamos fazer uma fusão e está resolvido. Não. É um processo doloroso, às vezes, porque você tem que se expor, você tem que botar, vamos dizer assim, na mesa todos os seus problemas, que você vai passar forçosamente por uma due diligência, mas, principalmente, o day after, como se diz, é que é o grande problema. Você tem que estar pronto para enfrentar problemas de diferenças culturais importantes. Então, não basta achar que é uma solução acadêmica, eu repito, não é uma panaceia, não é cura de todos os males. Você vai precisar estar muito bem preparado para fazer uma operação desse tipo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, seu desafio, mas eu tentei ser o mais breve possível. Era isso, Vidal. Ok, acho que sim, acho que todos nós, obviamente, tem muitas outras perguntas aí que ficaram no ar, muitas outras questões que a gente não vai conseguir resolver num curto espaço de tempo e nem teremos todas as respostas. Eu só queria fazer um resumo aqui, durante a nossa apresentação. Algumas pessoas se manifestaram aqui no perguntas e respostas. Teve uma pergunta direta para o Gilberto: como ver redução da arrecadação do governo com a manutenção do seu gasto com o pessoal? Quer dizer, é difícil responder isso, né? Quer dizer, se o governo não corta gastos, como é que ele vai ter condições de suportar todas essas dificuldades? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa diferente, Gilberto, sobre isso. Olha, Vidal, eu acho que essa é uma questão realmente muito importante, mas que ela vai ficar para 2021, ou seja, o próprio mercado, de uma forma geral, não quer saber o tamanho do déficit, quer saber que a ação social ela é necessária, a manutenção e a prorrogação da ajuda emergencial é necessária. A pandemia não durou um mês, não durou 2 meses, e a retomada é lenta e gradual. Então, é preciso que o governo atue, é preciso que tenha linha de crédito, é preciso que corte, é preciso que incentive. E nessa discussão perpassa uma discussão ideológica também, que é uma posição pública conhecida do ministro da Fazenda de limitar o salário do funcionalismo público. Então, de alguma forma, isso tem impacto em presidência, tem impacto em prefeitura, tem impacto em governo estadual, e eu não acredito que isso passe incólume, ou seja, eu acho que talvez um dos alvos que o próprio ministro já tem colocado nessa discussão aí do novo pacote, que foi aprovado lá no Congresso, é a limitação dos aumentos do funcionalismo por um determinado período. Eu acho que, de fato, isso tende a vingar. Bom, tem várias outras perguntas, quer dizer, aqui alguém pergunta se o mercado não voltará ao normal, teremos um novo normal, mas acho que isso o Sérgio já falou, né, que o que nós vamos ter é um anormal, que é o que vai ser daqui para frente, né? Né, Sérgio? Oi, Vidal. Colegas, buscando ser o máximo de objetividade, sem dúvida nenhuma, a economia brasileira é muito diversa. Isso aqui é um continente diverso na etnia, no nível de renda e no nível das atividades culturais e também empresariais. Um colega dizia, acho que ainda é válido, alguns anos atrás, que pela Avenida Dutra, entre o Rio de Janeiro, entre a cidade do Rio e a cidade de São Paulo, pela Dutra, você vai olhando nas margens, tem mais indústria que na Argentina inteira. Quer dizer, realmente o Brasil, São Paulo é do tamanho do PIB de São Paulo, acho que é quase o Rio, e é quase o tamanho do México. O Brasil é grande e diverso. Muitos setores vão caminhar bem, eu imagino, como aquele primeiro slide lá, acho que voltado à telecom e tudo mais, e outros setores vão demorar realmente a sair, vão demorar muito, e é como o Gilberto falou, não vamos aqui dourar a pílula. A gente está falando de uma recessão. Recessão tem menos para todo mundo, né? Então, algumas empresas vão desaparecer do mercado e tudo mais. Então,
Mas é diverso. O Brasil é diverso, o Centro-Oeste é uma coisa, o Nordeste é outra, o Sul é outra. São vários Brasis, vários países. Então, tem oportunidade. Tem que precisa mergulhar nas informações, garimpar a informação. Esse é o mundo, porque vai existir oportunidade. Ok, Vidal. Bom, aí tem mais uma pergunta também, como tirar o governo da frente dos negócios? Eu acho que essa aqui, nós não temos, quer dizer, a economia liberal, ela na verdade já traz no bojo exatamente isso, quer dizer, essa frase que é muito dita aí pelo Paulo Guedes e outros membros do governo, menos Brasília e mais Brasil, né? Quer dizer, vamos fazer com que a economia funcione sem o governo. Mas, nesse momento, é óbvio que, em termos de ajuda, a gente precisa do governo, não tem como fugir dele. A não ser que, aquilo que eu falei, vai lá na Casa da Moeda, manda imprimir nota de R$100, joga dentro de um helicóptero e sai distribuindo aí por todas as comunidades. Tem uma outra pergunta aqui, 80% das pequenas e médias empresas não têm acesso a empréstimo ou qualquer tipo de ajuda do governo. Sendo as pequenas e médias empresas responsáveis por grande parte do PIB brasileiro, qual é o cenário dentro de 6 meses a um ano, com o fechamento dessas pequenas e médias empresas que não terão condições de pagar aluguel, luz e internet, poucos funcionários, consequentemente não produzirão serviços, pequenos comércios? A história poderia ajudar? Como as PMEs se reinventaram pós-crise de 1929, pós-gripe espanhola, e na época das guerras? De que forma o governo pode ajudar? Temos condições de adaptar esta crise atual? Eu não sei se algum de vocês quer tomar a palavra para falar sobre isso, mas eu acho que é difícil, né? Gilberto? Eu posso fazer um comentário rápido, Vidal, e aí passo para o Sérgio, mas só chamar a atenção que está em discussão, e isso ainda não é firme, mas já começou a sair na mídia, a possibilidade do refis da Covid, onde simplesmente se pegaria todos esses tributos que foram adiados aí por 3 a 6 meses o vencimento, e na hora de pagar se colocaria tudo numa concessão de dívida e faria um parcelamento aí por vários anos, que seria uma maneira de estimular essas empresas, e isso provavelmente acompanhado de algumas medidas sociais com relação à manutenção de níveis mínimos de emprego, coisas que valem dessa natureza. Então, já existe uma costura em andamento para isso, e me parece que ações diretas governamentais, como outros países estão fazendo, por exemplo, na Inglaterra, o governo está subsidiando a venda da casa própria para quem nunca teve propriedade, então até determinada faixa de imóvel ele está subsidiando aí as hipotecas, então durante 5 anos o governo está pagando 30% do valor das prestações, e aí tirando de um fundo lá que seria um pouco semelhante ao FGTS brasileiro, então fazendo um cálculo atuarial de que esse dinheiro não vai ser necessário nos próximos 5 anos. Então, lá, em vez de você financiar diretamente a casa própria e em vez de você financiar a prestação do trabalhador, você paga um pedaço da prestação. Então, existem novos arranjos que eu acho que a gente pode começar a pensar em termos de feiras virtuais, que, por exemplo, a gente vê que o principal problema das pequenas e médias empresas hoje não é ter produto, não é ter uma loja na internet, porque isso até é facilmente feito e tem custo muito baixo. É não saber administrar o seu negócio, sobretudo logística. Então, as pessoas estão aí abarrotadas, hoje mesmo no telejornal da TV, mostrando os Correios aí com um grande nível de atraso, as centrais de distribuição abarrotadas, quem tem logística própria ou pegou pequenas pessoas que estão fazendo entregas como autônomos, e aí você pega motoristas de aplicativos que viraram entregadores, né, de produtos e não mais motoboys. O motoboy deixou de ser necessário nesse momento, porque não tem engarrafamento, então tem muita oportunidade, que a gente não pode achar que vai voltar ao que era antes, né? O grande entregador hoje, o motoboy só entrega comida e farmácia.
né? Um grande entregador hoje é o cara que era Uber e agora está fazendo entrega para a loja, porque senão ela não vende. O Dia dos Namorados está chegando aí e tem muita gente que comprou e não vai conseguir presentear a pessoa amada, né? Essa que é a grande questão. Quer adicionar alguma coisa, Sérgio? Ok. Veja bem, sobre a pergunta, tentando... sem dúvida, a economia brasileira, em boa medida, e muitas outras economias no mundo inteiro, em cima de pequenos empreendimentos. Na Itália, isso é visível. O ponto é o seguinte, nós, economistas, somos um papagaio que só sabe falar duas palavrinhas, oferta e demanda. Imagina o seguinte, hoje, no Brasil, vendem 100 pãozinhos e manteiga de manhã. O que é uma recessão? Não vai ter renda para comprar 100, vai ter renda para comprar 90, isso é um dado. Mas e o pequenininho que está na oferta? A demanda vai cair, de 100, vai se comprar 90 pãezinhos. E as padariazinhas vão fechar? Os pequenos vão fechar, que é a pergunta? Felizmente. Infelizmente. Alguém vai deixar de fazer pão, não vai precisar de tanta padaria para fazer pão. Esse é o ponto. Temos que ser realistas nisso. Alguns pequenos vão tentar buscar uma agilidade, a informação, buscar uma entrega, um pãozinho entregue em casa, sei lá o quê, com uma florzinha. Então, mas é uma perda. Por isso estamos aqui estamos, entre aspas, reclamando. É uma perda, sim. Então, seria muito bom dizer para todos os pequenos empresários, não, fica tranquilo. Não fique, não. Fique intranquilo, fique saudavelmente intranquilo, no sentido de busque soluções. Mas é um dado real que se espera, em 1 ano e meio, possa sair. Vidal. Ok, tem várias outras perguntas, mas vou fazer uma última aí para o Eduardo, para dar a oportunidade dele também falar, e depois encerramos, porque já extrapolamos bastante o tempo. No pós-Covid-19, o mundo será mais polarizado e menos globalizado. Na avaliação de vocês, como sairemos do protecionismo comercial para o precaucionismo, sem afetar os investimentos no Brasil? Pergunta interessante. A pergunta é interessante, porque uma das coisas que está acontecendo e que a gente tem visto é uma revisão muito forte, até um questionamento, eu diria, só para fazer, vamos dizer assim, começar, um questionamento muitíssimo forte do que se chama globalização, conhece como globalização até agora. Então, duas coisas vão acontecer. Por uma questão de produção, de linhas de produção, muito provavelmente não vai querer, as grandes empresas não vão querer repetir o erro. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do presidente mundial da Volkswagen, que a produção dele toda é fora da Alemanha. Com a pandemia, ele começou a não ter dificuldade de produzir veículos. Então, ele vai internalizar isso. Então, não é só uma questão de protecionismo, é uma questão de necessidade para manter a linha de produção funcionando. E numa gestão de risco, se ele já tem uma situação ou um conhecimento prévio de um problema que aconteceu no passado, 1, 2, assumindo que a Covid, se fala que a Covid pode ter repiques, ela pode voltar, a tendência é que haja claramente uma centralização da produção nos países. Isso não é protecionismo, isso é uma necessidade de garantia da produção. Eu preciso garantir a minha produção. Agora, quando você fala, eu acho que vai haver um problema muito grande no que tange a movimentação de pessoas. A movimentação de pessoas, eu vou dar um exemplo rápido, mas que para mim ilustra muito isso. A Itália começou, e a França principalmente, mas a Itália chegou o verão na Europa, e isso é um período sagrado para eles. Então a Itália, que todos viram que passou uma dificuldade enorme por conta da Covid, ela está abrindo as fronteiras para os turistas. Os turistas vão voltar à Itália, mas só os turistas europeus. Qualquer cidadão que não seja europeu vai ter dificuldade de passar férias na Europa no verão desse ano. Eu vou completar, Europa e Inglaterra, e Reino Unido. Então, esse tipo de movimentação, de proteção em termos de movimentação de pessoas, isso vai ser provavelmente um grande sintoma, ou seja, essa liberdade que a gente estava gozando até agora, todo mundo viajava o tempo todo para onde queria, isso vai ser talvez um dificultador. Eu pessoalmente não vejo que no que tange a produção a gente vai ter protecionismo, a gente vai ter proteção do meu processo produtivo, é diferente.
Eu não tenho medo do concorrente, eu só quero garantir que eu não pare. E para isso eu vou ter que turbinar, se a gente pode falar assim, eu vou querer turbinar meus fornecedores locais. Eu vou precisar dos meus fornecedores locais. Eu fiquei muito impressionado, só para encerrar, com a entrevista com esse presidente da Volkswagen, que estava assim, realmente assustado, e ele dizia mais, cuidado com a volta. A volta não pode ser feita de qualquer jeito, porque a coisa pode ser muito pior depois. Então, é isso. Eu repito, eu não vejo como protecionismo, eu vejo muito mais como proteção às minhas linhas de produção. Vidal. Ok. Bom, chegamos ao final do nosso webinar. Eu acho que atingimos aí os objetivos aos quais nos propusemos. Tivemos uma audiência bastante eclética e participativa. Tem mais outras perguntas aqui, mas eu quero avisar a quem nos assiste que esse webinar está gravado. Nós vamos responder todas essas perguntas e na gravação, que poderá ser vista nas redes sociais, provavelmente no YouTube ou nas redes de cada um de nós, e da própria Lopes Machado e LexBridge, ou no site LexBridge e da Lopes Machado, www.lopesmachado.com, e vocês terão suas respostas ao final ali, devidamente respondidas pelos palestrantes. Como eu disse, agradeço a todos, aos amigos aqui presentes, e eu gostaria de fazer uma única fala, fazer uma única mensagem que eu observei vindo aqui ao centro da cidade para coordenar aqui as atividades de TI e tudo mais, para que a gente tivesse sucesso nessa nossa webinar, que foi um negócio que me espantou, né? O mundo realmente ele é feito de pessoas, de animais, de todo o ecossistema como um todo. E hoje eu observei um fato interessantíssimo. Os cachorros se juntaram às pessoas em situação de rua, porque eles estão abandonados, né? Na alimentação, no cuidado. E é inegável, quem passar por aqui pelo centro vai ver a quantidade de pessoas em situação de rua que você vê aqui no centro da cidade. Aumentou assim 5, 6, 7, talvez até 10 vezes mais do que a gente conhecia. E o fato mais inusitado foram os pombos, porque você vê na rua pombos espalhados pelas calçadas inteiras, cada um com o seu nichinho de alimentação, seja o pipoqueiro, a barraquinha de cachorro-quente, o cara que está no restaurante e joga umas migalhas fora, eles se alimentam disso. Não tem mais isso. Então, eu vi calçadas e calçadas lotadas de pombo em volta das pessoas em situação de rua. Pensem um pouco. Esse é o amanhã, esse é o momento que a gente, de hoje em diante, que a gente está vivendo. Então, nós somos uma aldeia e eu não sei se vai haver um novo normal, um anormal, mas nós tivemos um aprendizado muito forte do que nós somos nesse planeta Terra. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima.